Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um dos alunos da Logos Ensino Superior Teologia. Aqui é o professor e também sou pastor Marco Faleiro. Nós estamos na aula de Introdução à Bíblia, é a disciplina que estamos a tratar e estamos num momento em que estamos fazendo uma pequena revisão nessa nona aula dupla que, como vocês sabem, nós dividimos a estrutura dos dois modelos de uma forma um pouco diferente, mas consideramos a nossa metodologia que envolve os encontros. Então, para cada encontro, existe duas aulas duplas. E nós estamos na aula dupla 9. Essa é a sexta parte dessa aula e terceira parte da aula 18. Então é o final da aula 18 e o final também da aula dupla 9. Nós estamos falando acerca das aulas da disciplina da Introdução à Bíblia, tratando cada aula dupla. Nós já falamos da aula dupla 1, com a introdução e o conceito. Depois falamos da aula dupla 2, em que nós tratamos acerca do caráter da Bíblia. Depois falamos da aula 3, em que falamos sobre os nomes e divisões da Bíblia. A aula dupla 4, em que nós falamos dos escritores da Bíblia. A aula dupla 5, em que nós trabalhamos o desenvolvimento do cânon, que é a Bíblia, que a Bíblia é o cânon, o padrão, a vara, né, de medida, de onde nós tiramos toda a verdade revelada por Deus. A aula dupla 6, que é a natureza da inspiração. E a aula dupla 7, em que nós terminamos na parte passada, falando rapidamente, é claro que tudo é um resumo, né, apenas para relembrá-lo daquilo que nós vimos. E se você quiser ver com mais calma, é só rever os seus avas. É certo que o ava tem um período, né? Então chegará um momento em que ele vai ser fechado. Então é importante que você aproveite esse tempo até revendo, né? E claro, também olhando o seu fascículo, que está à sua disposição. Vamos ver então agora a aula dupla 8. A aula dupla 8, ela fala acerca do Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. A aula dupla 8, ela tem a ver com as aulas 15 e 16. Então, pegue aí o seu fascículo, abra nessa parte, né, no fascículo de apresentação, e pense aí nessa realidade das aulas duplas, que nós falamos acerca de vários temas específicos. E o nosso tema agora é o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Bom, como nós falamos, esse não é o assunto menor, porque está no fim. Pelo contrário, ele sem dúvida ficou para o fim até como um destaque, né? Nós vimos então várias fundamentações acerca do que é as Escrituras Sagradas, como elas se formaram, as divisões dela, toda a proposta de estudo que a igreja desenvolveu enquanto reconhecia a revelação de Deus escrita, né, que é uma revelação particular e que foi inspirada por Deus, mas inspirada como? Claro, inspirada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Nós temos enfatizado essa doutrina bíblica, né, que a teologia chamou de trindade, né? Não existe esse termo na Bíblia, trindade, não existe isso. Nós, quando eu digo nós, a igreja, né, é que durante anos fomos estudando, especialmente depois da revelação de Jesus Cristo, porque antes da revelação de Jesus Cristo, se a perceber acerca da Trindade era algo quase que
impossível. Foi só por meio da vinda de Jesus é que Jesus demonstrou a realidade da sua trindade, né? De que Deus é trino. Quando ele mesmo disse, eu e o Pai. Então ele mostrou claramente que eram duas pessoas distintas, né? Ele, Jesus, e o Pai. O reconhecimento de que Jesus é Deus foi um trabalho imenso no início da igreja, até porque nasceu várias correntes rejeitando, né? Correntes unicistas, que reconheciam que só existia um Deus, então não existia duas pessoas, né? Ali Pai e Filho, né? Então, para eles, Jesus e Deus e Espírito Santo era uma coisa só, né? Uma só pessoa em três tipos de manifestação. Essa briga foi imensa durante anos, né? Até que a igreja finalmente terminou com essa discussão, né? E aí criou até esse nome, né? Trindade, né? Para reconhecer essa realidade, essa doutrina bíblica, né? Mas dentro dessa grande discussão também tem a pessoa do Espírito Santo, porque Jesus também falou que enviaria outro. Outro o quê? Outro como ele. Ele é uma pessoa, ele mandou outro, mas não era o Pai, era o que ele chamou de Espírito Santo, o Consolador. Então aí nós vimos as três pessoas em um só Deus. Essa é uma doutrina separada, vocês vão ter só a teologia sistemática 1 para trabalhar a questão da doutrina de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é só lembrar que o Espírito Santo é Deus, mas que foi ele que inspirou a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia foi escrita por uma atuação do Espírito Santo, não foi os homens de vontade humana que fizeram a Bíblia, não, foi o Espírito Santo. Agora, ele não só inspirou para fazer, ele também é o responsável de que a pessoa que busca e estuda a Bíblia, busca a Deus, né, e estuda a Bíblia, ele vai ter a compreensão ou a revelação de quem é Deus ou do que Deus fala através de uma atuação do Espírito Santo. E essa atuação não ficou lá no passado, né? Eu sei que muitos mais ortodoxos acreditam que o Espírito Santo atua hoje, mas que não atua como atuou no passado, né? Principalmente no caso, no tempo bíblico lá de Atos, quando houve o Pentecoste e houve aquelas manifestações extraordinárias dos dons de Deus que o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 12, mais especificamente os dons carismáticos, né? Aqueles dons carismáticos que estão ali relacionados. Nós sabemos que com o movimento pentecostal, essa realidade do Espírito Santo, o Espírito Santo foi de novo chamado a atenção a ele, porque a igreja tinha anos que não falava de uma maneira assim específica sobre o Espírito Santo. Mas quando ele começou a atuar naqueles avivamentos, teve vários avivamentos antes do movimento pentecostal, mas especificamente depois do movimento de 1900, da Rua Azusa, com o movimento pentecostal, começou a eclodir, né, avivamentos em várias partes do mundo, como nunca aconteceu antes, porque antes sempre houve avivamentos, mas assim, havia um num lugar, depois em outro, depois de décadas, depois de um século vinha um outro avivamento, mas depois de 1900 começou a ter vários e vários avivamentos, e o Espírito Santo começou a se mostrar à igreja de uma forma como antes aparentemente não tinha aparecido. Mas ali ficou claro que ele continuava a atuar do mesmo jeito que ele atuava no livro de Atos, né? Com dons, inclusive várias pessoas do mundo inteiro hoje acreditam e experimentam coisas como falar em línguas estranhas, interpretação de línguas, curas divinas, milagres, profecias, visões, que são coisas que, teoricamente, para ortodoxos não existe, isso é tudo coisa da mente, né? Mas nós sabemos que é real, nós experimentamos. Mas o fato é que o que nós queremos enfatizar com essa aula 8 é que isso tudo é real e acontece, e que, inclusive, a própria compreensão da Bíblia advém de uma atuação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir em nossas vidas, nós não compreenderemos a verdade, porque a verdade é revelada pelo Espírito Santo, atuando em nossas vidas. Então,
É muito importante essa aula dupla 8, né, em que nós tratamos em duas aulas, que são 1 hora e meia, né, acerca do Espírito Santo e a Escritura Sagrada. Nós vimos vários textos bíblicos, você deve olhar lá. Mas o fato principal é nós guardarmos que nós precisamos de um relacionamento com Deus, com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nos revelando a sua palavra, nos revelando o seu plano, nos revelando o que ele quer nos mostrar, quem ele é e o que ele faz. É muito interessante relembrar aí o texto bíblico, que inclusive é a fundamentação da teologia natural, que diz que os céus proclamam a sua glória. Glória é o quê? É o que Deus é. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ou o que Deus faz. E aqui está a revelação de Deus, né? Quem Deus é e o que Deus faz. Mas para compreender isso, eu preciso da Bíblia Sagrada. Eu não vou conseguir entender nada sem a Bíblia Sagrada. E mesmo aquilo que eu tenho revelação como um sonho, uma profecia, uma visão, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Nada pode estar contrário à Bíblia. Se eu tenho uma revelação, seja qual for o estilo dela, e ela estiver fora da revelação da Bíblia, é um acréscimo. Se é um acréscimo, é mentira, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, nós vimos já isso, que nada pode ser acrescentado. Ninguém tem a autoridade de inspiração do Espírito Santo para dar uma nova revelação que não está dentro da Bíblia Sagrada. O que pode acontecer é alguém perceber algo dentro da Bíblia Sagrada e ter uma revelação da Bíblia Sagrada. Aí é diferente. Será que alguém durante a história da igreja nunca percebeu isso? É possível, apesar de ser assim algo muito difícil, porque normalmente tudo já foi percebido pela igreja, às vezes só é reinterpretado. Mas então está aí a aula dupla 8, depois nós entramos aí no que é agora, né, a aula dupla 9, que é uma revisão. Nós consideramos inclusive as questões da CES na primeira parte dessa aula dupla, que é a aula 17 e 18, e depois nós teremos a aula dupla 10. Essa será a próxima, eu não vou falar sobre ela, eu vou deixar para você ter o interesse de olhar a aula dupla 10, que vai ser vamos dizer, já adiantando aí, um complemento, né, acerca do que nós estamos a falar. Lembrando sempre o nosso lema, né, Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Aí é a base, né, dessa ideia que é nossa, né, que é a da Trindade. Então nós estamos a terminar aí esse momento de revisão. Eu espero que você veja, você releia aí os textos. E também não se esqueça, se você ainda não entregou, entregue seu trabalho individual, entregue sua revisão, né? Veja os vídeos obrigatórios, veja todas as aulas, estude o fascículo, inclusive o fascículo de exercícios, faça ele, né? E também o fascículo de apresentação e todo o material que o professor colocar para você estudar e se preparar. Então, que Deus abençoe e nós nos encontramos agora na aula dupla 10, na primeira parte, né? Deus abençoe e termina então essa aula dupla 9, que é uma revisão. Aqui o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia.